Tô não. Maria Júlia, obrigada. Louca, não tava. Obrigada, tá? Então, turma, eu vou nem compartilhar aqui a tela com vocês, porque quando eu compartilho tela aí que trava tudo mesmo. Então, hoje eu não vou compartilhar aqui o livro com vocês. Então, avançando, o que eu estava dizendo é que nesse capítulo 18, nós vamos tratar das desigualdades existentes no nosso país. Mesmo o mesmo país que apresenta diversidade de recursos naturais, uma possibilidade de obter renda, ou mesmo país que tem um elevado IDH, o mesmo país que é considerado a nona economia do mundo, é o mesmo país que internamente apresenta desigualdades e que não surgiram de uma hora para outra. No mesmo momento em que no Brasil nós tivemos o estabelecimento dos pilares econômicos, sociais e políticos, né, a construção política, social e econômica do nosso país, paralelamente surgiu a desigualdade, porque infelizmente desde a formação do nosso país, nem todas as pessoas tiveram acesso às mesmas questões políticas, às mesmas oportunidades econômicas e, consequentemente, às mesmas oportunidades sociais, tudo bem? Então, eu estou aqui na página 362 e 363, que é a abertura do capítulo desse livro de vocês. E aí, eu vou avançar um pouco para a página 364. Como eu falei para vocês, gente, essa construção da desigualdade, ela caminhou paralelo à construção do nosso país. Mas de repente você fala assim, Hannah, então é tudo de ruim no nosso país? Não, claro que não, tá? Tem um, um cientista, na verdade um sociólogo brasileiro, que é chamado Gessé Souza. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, Gessé Souza. Ele é vivo, tá? Gessé Souza. Ele foi, se não me engano, diretor do IPEA. IPEA é Instituto de Pesquisas e Estatísticas Aplicadas. É basicamente um órgão brasileiro associado ao Ministério, se não me engano, do Planejamento, que pega dados estatísticos sobre a população brasileira e interpreta aqueles dados, tudo bem? E aí o Gessé de Souza, ele vem entendendo, ele vem buscando entender o que é a população brasileira, né? Quais as consequências percebidas na sociedade brasileira decorrentes do processo lá de colonização. Ele recentemente, se não me engano, em 2018, lançou um livro chamado... me fugiu agora o nome, eu estou até com ele impresso aqui, que eu vou começar a ler ele agora. Se é chamado, perdão, A Elite do Atraso. Dei uma coladinha aqui, viu o nome do livro. A Elite do Atraso, em que ele tenta explicar como que a elite brasileira, sobretudo, né, a elite agrária, né, que se baseou na escravização de africanos, como que ela construiu o nosso país economicamente, mas ao mesmo tempo construiu essas desigualdades. É bem interessante, já comecei a ler algumas páginas, vocês acham esse livro fácil na internet. Não é um livro tão grande, então caso vocês tenham interesse em aprofundar esse assunto, vale a pena. E aí ele tenta contrariar, eu estou fazendo uma ponte com sociologia, tá? E ele tenta no livro dele fazer uma oposição clara a um livro que ficou muito conhecido em 1936, que é um livro chamado Raízes do Brasil. Esse livro foi escrito pelo Sérgio Buarque de Holanda, tá? Sim, é o pai do cantor, tá? Sérgio Buarque de Holanda, ele fez um livro em que ele tentava explicar que, na verdade, todos os seres humanos, né, toda a população brasileira, independente da sua raça, vivia em plena harmonia. E ele trouxe um conceito que é o homem cordial. E aí, então, o Gessé de Souza, em 2018, nesse livro dele, A Elite do Atraso, ele tenta mostrar que não é bem assim. Na verdade, não existe não existe essa ideia de homem cordial, essa ideia de que toda a população brasileira vive em plena harmonia. Não. O Gessé de Souza comprova, a partir de dados e informações, que nós, na verdade, temos uma clara oposição entre classes sociais no Brasil. É bem interessante, turma, esse nosso papo. E quando eu falava com vocês que, claro, gente, nem em todo momento houve problemas no Brasil. Na verdade, existiram alguns momentos de respiro sobre essa questão de desigualdade. Um momento desse de respiro, e aí eu não estou querendo entrar num debate político, não mesmo, até porque não é a pauta da nossa aula, mas entre 2001 e 2010, os dados estatísticos, e aí né, os dados estatísticos dão uma base para a gente comprovar as informações, então os dados estatísticos mostram que a população brasileira sofreu, né, teve
uma possibilidade maior de ascensão econômica. E aí, de que forma foi essa ascensão econômica, né, nesse período de 2001 a 2010? Nesse período, houve no Brasil uma grande liberação de crédito. Então, na verdade, as pessoas, né, a população brasileira de baixa renda, ela não estava tendo mais dinheiro, ela estava tendo mais acesso ao crédito. Quando eu falo crédito, ela estava tendo mais possibilidade de pegar dinheiro emprestado ou de gastar um dinheiro que ela não tinha naquele momento, mas se comprometendo a pagar esse dinheiro no futuro. Então, se vocês verem vários dados, né, de atividades econômicas no Brasil, por exemplo, atividade turística, o número de voos caseiros, né, o número de pessoas que voavam de uma parte a outra do Brasil, ou do Brasil para outras partes do mundo, nesse período foi assim absurdamente grande. Por quê? Nesse período houve esse aumento do acesso ao crédito no Brasil. E aí, por isso que muitas pessoas, e aí só dando uma observação, só para vocês entenderem o contexto político da história, não vou me aprofundar e saber quem está certo ou quem não está, mas só para vocês terem essa informação, muitas pessoas hoje em dia criticam, por exemplo, os governos da época do PT, né, por conta de afirmar a seguinte coisa: o governo PT, na verdade, ele não deu mais dinheiro para a população. A população, de fato, ela não enriqueceu mais, ela não teve mais dinheiro. Na verdade, ela teve uma falsa sensação de que estava tendo dinheiro com esse acesso ao crédito. Então, quando há a divulgação de a classe média do Brasil cresceu nesse período de 2001 a 2010, na verdade, até cresceu, mas não cresceu de forma real, né, tendo mais dinheiro, mas apenas tendo mais acesso ao crédito. E aí, anos depois, né, de 2010 para cá, o que nós vemos é a perda do crédito, né? Então, as pessoas estão tendo cada vez mais dificuldade de obter empréstimos, de ter cartão de crédito e por aí vai. Então, o que era classe média, uma aparente classe média, na verdade voltou a murchar, porque não era uma classe média efetiva. Tranquila, tá aí, gente? Falem comigo. Sim. Ótimo, 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 ótimo. Então, avançando aqui um pouco, turma, sobre essa questão, nessa página 364 ainda, vem falando sobre a PEA. Eu nem vou me aprofundar muito nisso, porque foi um papo que nós já levamos lá no nosso capítulo sobre população mundial. Só para relembrar, a PEA, que é a população economicamente ativa, se refere às pessoas que trabalham ou estão em busca de trabalho. Ou seja, aquelas pessoas que recebem um valor, né, para se manter, para sobreviver, e também aquelas que estão em busca desse trabalho, né, em busca de um valor, de uma obtenção de um valor para sobreviver. Então, PEA são esses grupos de pessoas. Então, aqui nessa página 364, destaca especificamente quem compõe a PEA. Então, fala aqui do empregado, né? Aquela pessoa que vende a sua força de trabalho em troca lá no final do mês, né? Recebe um salário. Fala aqui sobre o trabalhador por conta própria, que também ele faz parte da PEA. O empregador, ou seja, quem dá emprego, e também o não remunerado, que é essa pessoa em busca de trabalho. Mas, por outro lado, nós temos como ele diz na outra página, a população inativa, que é aquele grupo de pessoas que não trabalham. Normalmente, que não trabalham e não estão em busca de trabalho, tá? Que é a população inativa. Quem faz parte desse grupo são as crianças e os idosos. Tudo bem? Eu lembro que eu já comentei isso com vocês quando eu até explicava a questão da UERJ, aquela questão da taxa de dependência. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas era aquela imagem, aquela questão da UERJ, que tinha um gráfico em barras que mostrava que nós tínhamos uma quantidade X de pessoas que dependiam economicamente da PEA. Então, era o que ele chamava ali da questão de taxa de dependência. Tudo bem. Por que eu estou falando de questão econômica aqui? Eu tinha falado de desigualdade, agora eu falei de questão econômica, porque para entender a desigualdade socioeconômica, é necessário entender as raízes econômicas do nosso país, né? Então, aqui ele vem relembrando esse conceito de PEA e de população inativa, tá bem? E aí eu quero saber de vocês, aí que eu quero ver quem lembra mesmo do conteúdo, tá? Será que se eu compartilhar a tela vai dar muito problema? Eu fico preocupada de travar tudo aqui. Mas eu vou tentar compartilhar. Se travar, travou. Porque eu quero saber a resposta de vocês de uma coisinha aqui, olha. Deixa eu compartilhar aqui a tela.
Se travar, travou. Turma, nessa página 365, ele dá um mapa da PEA no mundo, ou seja, ele indica a quantidade de pessoas que representa essa PEA em cada parte do mundo, em cada país do mundo, tudo bem? E ele te dá uma coloração, né? Então ele mostra aqui, por exemplo, as áreas que estão aqui com a coloração branca são áreas que não têm dados sobre PEA, como é o caso aqui da Groenlândia. As áreas com esse laranja mais escuro são áreas que têm mais de 70% da população ativa. E assim, né, conforme vai aumentando da corzinha branca para a corzinha mais amarela, ou melhor, do laranja até o amarelinho, vai diminuindo essa porcentagem da PEA nos países. Então, percebam, tanto aqui na África quanto na Europa Ocidental, por exemplo, nós temos uma pequena PEA, ou seja, menos de 60% da população está em idade ativa. Mas os fatores que contribuem para que tanto a Europa Ocidental quanto a África tenham uma pequena PEA são distintas. Vocês lembram ou se arriscariam a falar ou chutar as razões dessa PEA na Europa Ocidental e na África serem pequenas? Alguém lembra? Eu cheguei a comentar isso quando eu falava com vocês sobre população brasileira. População brasileira. População mundial. Deixa eu só abrir aqui o chat, porque se alguém escrever por lá, eu não vou. Senão eu não vou conseguir ver. Opa, abri aqui. Vamos lá então, turma. Quem lembra aí por que, por exemplo, a Europa Ocidental tem uma pequena PEA? Vamos começar pela Europa Ocidental. Por que a Europa Ocidental tem uma pequena PEA? Quem lembra disso? É por causa do envelhecimento da população junto com a baixa natalidade, né? Perfeito, perfeito. Caraca, Luiz, não deu nem tempo de eu escrever, maluco. Maravilhoso, perfeito. Na Europa Ocidental, o que justifica essa pequena PEA é exatamente por conta disso que o Luiz falou. Porque na Europa Ocidental nós temos um quadro de envelhecimento populacional causado pela queda da taxa de natalidade. Perfeito e cirúrgico, Luiz. Exatamente isso. Por outro lado, na Europa, por outro lado, na África, nós temos também uma pequena PEA, mas é por um outro fator. Quem sabe o porquê? Aqui nessa parte da África, na parte norte da África. Alguém sabe? Porque na África, na parte norte da África, nós temos uma pequena PEA. Alto índice de mortalidade infantil. Perfeito. Quem falou comigo foi o Luiz também ou foi o Guilherme? Gui. Agora eu peguei, moleque. Guilherme falou, Hanna, por conta da mortalidade infantil, sim, Guilherme, uma das justificativas. E segunda, além da mortalidade, apesar da mortalidade, ainda continuam nascendo muitas crianças. E criança, normalmente não, criança abaixo de 15 anos, ela não entra na contagem de PEA. Então, fato que muitas crianças na África trabalham, mas elas não entram na contagem da PEA. Por isso, a PEA na parte norte da África, ela é muito baixa, tudo bem? Então, perfeito, Guilherme. E Guilherme é aniversariante, vamos cantar parabéns para ele no final da aula, tá, gente? Então, o que justifica essa mortalidade infantil, né? Então, é muito elevada, mas apesar dessa mortalidade, há muitas crianças nascendo, mas elas não entram na contagem da PEA, porque só entra na contagem da PEA crianças que trabalham a partir dos 15 anos e adultos, obviamente. Tranquilo, turma? Então, olha só como duas áreas que, para quem não conhece, estão passando pelo mesmo processo, né? Estão com a mesma situação de ter menos de 60% de população economicamente ativa, na verdade, tem causas distintas para esse quadro aqui de ter menos de 60% da população ativa. Tudo bem? O Brasil, por outro lado, é um país que apresenta uma considerável população economicamente ativa. Por que isso? Porque nós estamos numa transição demográfica. Lembra aquele nosso papo de bônus demográfico? O Brasil está no momento de produzir muito ou de conseguir muito dinheiro se ele conseguir aproveitar esse bônus demográfico. Ou seja, nós estamos vivendo um momento do país em que dificilmente nós vamos ter novamente
que é esse quadro de ter muita gente em idade ativa, né? Muita gente que pode trabalhar. Então, se o Brasil souber aproveitar isso, isso vai contribuir para um enriquecimento ainda maior do nosso país. Infelizmente, não é o que nós estamos vendo, né? Infelizmente, como eu falei para vocês, hoje em dia nós estamos com aproximadamente 2,5 milhões de brasileiros desempregados, né? Infelizmente. Então, ok, vamos voltar para lá, para, na verdade, deixar de compartilhar aqui a tela, porque eu tô com medinho de travar. Então, não vamos arriscar. Voltei, pronto. E aí, avançando um pouco, turma, sobre essa questão da PEA, nessa página 365, vim falando, então, sobre essa distribuição da PEA, perdão, nos mais diversos setores da economia, o setor primário, secundário e o terciário. Hoje em dia, grande parte da população brasileira está empregada no setor terciário. Vou explicar, para quem não lembra o que são esses setores. Setor primário é o setor ligado à agricultura, pecuária e extrativismo. Setor secundário está relacionado à produção industrial. E setor terciário está relacionado à ideia dos serviços e comércio e serviços. Por que eu disse que o setor terciário no Brasil é o que engloba grande parte dessa PEA brasileira? Porque tanto o setor primário quanto o setor secundário do Brasil... Eita, a internet está oscilando. Estabiliza, querida. Foi. Travou. Eita, voltei. Tô de volta. Porque o setor primário e o setor secundário, vou repetir o que eu estava falando, tá bom? Por conta do travamento aí. O que eu disse foi o seguinte, grande parte da PEA brasileira está empregada no setor terciário da economia, ou seja, são pessoas que trabalham ou em comércios ou na oferta de serviços. E por que não estão empregados muitos no setor primário e secundário? Porque esses dois setores, o primário e o secundário, passaram por uma modernização causada pela industrialização. Então, tanto as indústrias quanto a agricultura, pecuária, extrativismo passaram pelo processo de introdução de maquinários, que substituiu de grande forma a mão de obra humana por elas, pelas máquinas. Tudo bem? Então, essa população que ficou desempregada nesses dois setores, que não vê uma possibilidade de se empregar nesses dois setores, no primário e secundário, acabou migrando para o setor terciário, tudo bem? Só que o setor de comércio e o setor de serviços, ele é um setor econômico mais instável, que depende da procura por esses produtos, né, vendidos no comércio e da procura desses produtos, desses serviços oferecidos pelo setor de serviços. Então, por isso que quando nós falamos Pois é, o Guilherme falou aqui, daqui a pouco o terciário também é substituído quando os robôs dominarem a Terra. Então, o Guilherme, essa sua lógica é bem real e possível de acontecer, tá bom? Porque cada vez mais nós estamos vendo uma automação de diversas atividades econômicas. A automação é você colocar um maquinário que funciona por si só. Então, vai diminuir cada vez mais a necessidade de mão de obra humana. Nos últimos anos, não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas nos últimos anos, a quantidade de pessoas que eu conheço que viraram empreendedores ou que viraram donos do seu próprio comércio, né, enfim, começaram a ofertar serviços, assim, algo que eu nunca tinha visto. Não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas eu claramente percebo isso, sabe? Muitas pessoas que trabalhavam em outras coisas e que hoje em dia trabalham no setor de serviços. E essa vai ser uma tendência cada vez maior, tá? Essa tendência de inchaço do setor terciário tem um nome, que se chama terceirização, tá bom? Terciarização, tudo bem? Não confundam terciarização, tudo bem? Com terceirização. São coisas distintas, tudo bem? Não vou explicar o que é terceirização para vocês pesquisarem. Tô brincando, é pela falta de tempo mesmo, eu posso explicar na próxima aula. Mas são coisas distintas. Quando eu falo em inchaço do setor terciário, eu estou falando de terciarização, tudo bom? Então, essa tendência que o Guilherme apontou é real, tá? Então, aí de repente você fala, Hanna, tá, então onde essas pessoas vão conseguir emprego? Boa pergunta, não sabemos. Vou te dar um exemplo da minha profissão, professor. Antes mesmo de quarentena, né, antes mesmo desse ensino remoto, antes mesmo da ideia de ensino à distância, já se observava na educação uma tendência de substituir a figura do professor por aulas gravadas. Então, claramente, a gente percebe que daqui a um futuro próximo, nós vamos ter os alunos em casa, como nós estamos nesse período, assistindo a aula gravada de um professor. Então, vocês acham que vai ter necessidade de tantos professores assim? Não vai, tá? Porque o mesmo professor pode gravar várias aulas na semana e o colégio pode passar para várias turmas.
Me entendem? Então, isso é uma tendência global, tudo bem? O Luiz falou aqui, tem até uma repórter na China que é uma robô. Pois é, uma loucura isso, gente. É surreal, mas é a tendência do mundo, tudo bem? E aí, avançando um pouco no nosso estudo aqui sobre essa questão da desigualdade, então tem essa questão do setor primário, secundário e terciário, esse inchaço do setor terciário, que é uma tendência, e que esse inchaço no futuro vai sofrer com esse problema da modernização também, assim como sofreu o setor primário e o setor secundário. Avançando um pouco aí para a página 366, falar sobre avanço econômico e sobre desigualdade, é preciso ser apontado, né, a relação entre esses dois aspectos precisa ser apontado ou demonstrado de alguma forma. Eu falei com vocês há pouco tempo atrás, na aula de hoje, que dados estatísticos eles servem para comprovar uma determinada informação, ou algo que a gente consegue já perceber no dia a dia, mas que precise dessa confirmação. Então, dados estatísticos servem para isso. E um dos dados estatísticos que servem para comprovar que existe, por um lado, um bom destaque econômico de alguns países é o chamado IDH. Na verdade, nós temos vários índices que apontam um nível de desenvolvimento econômico dos países. Um deles é o IDH, mas nós temos o PIB, nós temos a renda média da população e por aí vai. O IDH, especificamente, o Índice de Desenvolvimento Econômico, ou melhor, Índice de Desenvolvimento Humano, ele foi criado pela ONU, tá bem? E esse índice, ele serve para apontar quais países estão, ou melhor, qual a posição dos países no quesito desenvolvimento humano, ou seja, quais são os países que oferecem as coisas mais básicas para a sua população de forma adequada, tudo bem? Isso porque o IDH, ele considera 3 aspectos dos países. Ele considera a saúde, ou a expectativa de vida, né? A educação, que se refere aos anos de estudos da população, tudo bem? E a renda per capita. Esses 3 elementos são considerados para classificar um país nesse índice de desenvolvimento humano. Vou repetir. Saúde, que se refere à expectativa de vida. Estudo, que se refere os anos de estudo de uma população. Então, basicamente, até que série, de forma mediana, a população estudou. E também a renda per capita, ou seja, a soma de tudo que o país produz dividido pela quantidade de habitantes. É isso, são esses 3 aspectos. E pasmem, tá? O Brasil, apesar das suas desigualdades internas, ele tem um IDH considerado alto. Só para vocês terem uma ideia. Vocês percebem na página 366 que o Brasil está na posição 79, que é algo em torno de 0,744 o IDH. Porque o IDH é um número, né? Então, analisa esses 3 aspectos que eu falei, e a partir desses 3 aspectos, o país ele é classificado de 0 a 1. Tudo bem? Quanto mais próximo a 1, melhor é o IDH de um país, como é o caso da Noruega. A Noruega tem 0,944 de IDH. Então, quanto mais próximo a 1, melhor é o índice de desenvolvimento humano de um país. Quanto mais próximo a 0, isso significa que o país tem péssimo desenvolvimento humano. Tudo bem? E o Brasil ele é considerado um país de IDH elevado. Mas de repente você fala, Hannah, mas como assim? Como que consegue ter um IDH elevado no nosso país se nós temos desigualdades internas, por exemplo, no quesito acesso à educação? Porque, na verdade, turma, quando o IDH ele analisa esses 3 aspectos, ele faz uma média, tá? Eu não acredito que com o Guilherme ou com a Silviana vocês já tenham estudado média, mediana, moda. Não sei se vocês já estudaram isso. Acho que já, não? Mas, basicamente, os dados estatísticos, apesar de, muitas das vezes, como eu disse, eles serem utilizados para comprovar algo que a gente percebe no dia a dia, eles podem também mascarar desigualdades internas, como é o caso do IDH brasileiro. Então, quando você fala que o Brasil tem um IDH elevado, você não está considerando as desigualdades internas que existem. Por quê? Educação nem todos têm acesso, ou acesso à possibilidade de estudar, né? Aumento da expectativa de vida nem todos têm, porque nem todos têm acesso a uma saúde de qualidade, né? Só você observar o caos que a nossa saúde pública é no Brasil de forma geral. A mesma questão é o acesso à renda, né? Renda per capita. Renda per capita faz você ignorar, né, que existem pessoas que ganham muito e pessoas que ganham muito pouco, ou quase nada.
Tudo bem? Então, na verdade, o DH ele acaba muitas das vezes mascarando as questões internas dos países. Tudo bem? E é o que acontece no caso do Brasil. Então, nessa página 366, vem falando sobre isso. Tranquilo até aí, turma? Tudo tranquilo? Sim, não? Tudo tranquilo. Tudo ótimo, show. Então, hoje nós vamos parar na página 366, porque faltam um minuto agora para a nossa aula terminar. Antes que termine, turma, coloquem, por favor, o nome de vocês aqui no chat, para que eu venha dar presença offline, por favor, tá bom? E aí, na aula que vem, nós vamos continuar nesse nosso papo sobre desigualdade no Brasil, falando sobre alguns dados, como a taxa de mortalidade infantil, sobre analfabetismo, enfim, sobre questões que comprovam tudo isso que nós estamos falando, tá bom? Então, escreva aí o nome de vocês no chat. Pode ser só o primeiro nome, não tem problema não. Porque na turma de vocês não tem nomes repetidos, então não tem problema, que eu já sei quem é. Tá? Deixa eu ver, Daniel tá aí também. Ok. Gente, tem gente que não escreveu o nome no chat, hein? Ai, meu Deus. Mas eu tô vendo aqui, Maria Júlia, Luiz Eduardo. Ok, Daniel, Felipe escreveu aqui agora. Show. Meus amores, é isso. Beijo pra vocês, bom restinho de semana aí e a gente se vê na quarta-feira que vem.